trabalho, visão, coragem, determinação. Começa agora a TV 45. Salvaro, prefeito. Um novo programa está no ar. É o Expresso da Amizade, apresentado pelo deputado Clésio Salvaro. Muito bom dia para você que está ligadinho aqui. Aquele programa de rádio que tinha, que falava Alô Salvário, que eu consegui me aposentar. Quando o deputado Clésio Salvaro nos convocou, convidando para auxiliar em seu programa de rádio Alô Salvaro, para darmos informações às pessoas carentes, necessitadas, que não tinham acesso a um advogado e à justiça para buscar os seus direitos, fizemos um trabalho espetacular, buscando orientar aquelas pessoas a buscar os seus direitos que até então eram desassistidas. Clésio Salvaro, um homem que tem em sua essência uma preocupação: ajudar o próximo. Foi essa essência que o trouxe para a vida pública, pois assim pode contribuir de forma direta e intensa na realização dos sonhos das pessoas mais humildes. Nasceu assim em 2005 o programa de rádio Alô Salvaro, que levava informação e solidariedade para toda Criciúma e região. Um elo de ligação entre quem precisava de apoio e quem podia e queria ajudar. Eu já era deputado e, como tinha muitos contatos com as pessoas, eu percebi ampliar esta forma de me comunicar com as pessoas. Aí veio a ideia, então, de fazer um programa de rádio. Às vezes, quando eu estava na Assembleia, eu fazia o programa diretamente da Assembleia. Quando eu estava em Criciúma, na região, fazia diretamente do estúdio da emissora. Um dia por semana eu levava um médico para falar problemas de saúde. Para mim era mais médico, porque eu tinha minha mãe com problema, né, sério, assim, ela deu derrame, daí eu tinha alguma dúvida, às vezes eu perguntava e eles passavam para mim. O programa Alô Salvaro, acho que trouxe muitos benefícios à população no sentido de trazer informação. Sempre que você informa, você educa as pessoas, elas melhoram sua vida, né? Teve até um exemplo muito interessante de uma pessoa que ligou e fez algumas perguntas sobre o que o pai dela estava sentindo e o que nos levou a dizer: não, realmente, olha, o que seu pai está sentindo é algo preocupante, né? Procure um cardiologista, faça uma avaliação, porque pode ser um problema. E 2 meses depois estávamos operando esse ouvinte, né? Que se tornou um paciente e passou tudo bem, seu dia foi bem. Então esse aspecto do programa foi muito positivo. No outro dia eu levava um advogado para falar sobre direito previdenciário. Por o tempo que meu marido trabalhou, é o salário mínimo, mas eu sou contente, que as graças de Deus eu tenho esse salário mínimo para me manter e eu sou contente. No outro dia, eu levava um profissional, um advogado, para falar sobre direito do consumidor. No outro dia, levava um outro profissional para falar sobre direito de famílias. Aí é que veio a ideia dos casamentos comunitários. Era um programa sempre voltado para levar benefício, cidadania para as pessoas. E no sábado, então, eu fazia das 10 ao meio-dia o programa Não Diga Não. De um lado eu, de outro lado o ouvinte, que ligava, ficávamos aí alguns minutos conversando. Se não falasse a palavra não, ganhava um brinde. Sendo o primeiro e inicial elo desta verdadeira corrente do bem, Salvaro inovou, decidindo que os benefícios deveriam ir até quem precisava. Criou então o Expresso da Amizade, um ônibus equipado com um gabinete médico e odontológico que, além de assistência e saúde, também prestava gratuitamente serviços jurídicos, fazia documentos, cortava cabelo e levava lazer para as comunidades mais carentes. Foram milhares de quilômetros rodados e centenas de sonhos realizados. Bom, na verdade, eu nem sabia que nome eu ia colocar no ônibus para levar cidadania às pessoas de toda a região sul. Aí veio a ideia de colocar Expresso da Amizade. Um ônibus que tivesse médicos, dentistas, advogados, que tivesse cabeleireiro, que pudesse levar um projeto de inclusão social. E aí fizemos. Todos os sábados pela manhã, a gente estacionava num bairro e ali, com a participação da Associação de Moradores, das igrejas católicas e de toda a comunidade evangélica, a gente levava esta cidadania.
eram voluntários, pessoas que prestavam este serviço de forma voluntária, de forma... porque estavam sensibilizados pela necessidade que as pessoas tinham de ter esses serviços. Enfim, foi uma passagem muito bonita, muito linda na minha vida. Eu lembro que a gente estacionava o ônibus sempre nas comunidades mais carentes, naquelas que mais necessitavam da atenção do serviço do poder público. Ausente o poder público, encostava o Expresso da Amizade. Que bom, bons tempos aqueles. Eu fiquei sabendo que o Expresso da Amizade estava no meu bairro. Fui até lá, fiz a minha identidade, porque até então não tinha como eu fazer, né? Porque eu estudava, tinha que ir até o centro, perder um dia de aula, pagava passagem, ia no Expresso, era mais rápido e gratuito. Mas o trabalho solidário de Salvaro não ficou restrito a Criciúma e região. Muitas pessoas procuravam um programa de rádio para tentar encontrar parentes desaparecidos. Era um tempo em que a internet ainda não estava tão popular e achar alguém no Brasil ou no exterior era muito difícil. Salvaro não teve medo dessa dificuldade e foi à luta. Seu trabalho resultou em reencontros emocionantes entre pessoas que há muito tempo nem tinham notícia de seus familiares. Fiz 9 ou 10 viagens para os Estados Unidos, falando com as autoridades americanas do propósito do cidadão catarinense que estava lá trabalhando. Mas teve uma viagem que ela foi muito marcante na minha vida. Certa vez, chegou ao estúdio de rádio, onde eu estava fazendo um programa de rádio, a dona Isabel, uma senhora da Içara. Ela já tinha me procurado várias vezes para ver se eu encontrava o filho dela que estava desaparecido. Tu sabe o que é pior do que perder um filho? Eu disse, olha, não posso nem fazer ideia qual o sentimento de uma mãe, a dor de uma mãe da perda de um filho. Não, pior do que perder um filho é não saber aonde ele está. Eu estava lá em 2006, mas o corpo ele foi encontrado 8 dias depois da tentativa da travessia desse rio chamado Rio Grande. E quantas outras pessoas que foram trabalhar nos Estados Unidos e na Europa em busca da realização deste sonho e que nós pudemos então trazer de repente o corpo para cá com muito sofrimento para a família. Quantas pessoas que foram presas lá e que nós pudemos ajudar essas pessoas tirando-as da cadeia. Quantas pessoas que foram atendidas e assistidas por este serviço que como deputado eu fazia. Fomos no Ratinho, nós fomos no Leão Livre, nós fomos à Porta da Esperança, cartas para muitas emissoras, tudo em vão. Como a mãe frequenta o clube de idosos, aí as companheiras dela começaram a dizer, o Salvaro pode fazer isso. Foi rápido, mas eu acho que uns 60 dias mais ou menos, eles já tinham conseguido achar ela em Sinop, no Mato Grosso do Sul. Aí então ele trouxe ela com a família, 8 filhos. Foi uma felicidade muito grande para a mãe que dizia todos os dias que não queria morrer sem ver a filha. Nesses 40 anos de procura, se nós tivesse conhecido ele antes, talvez nós tivesse encontrado antes. E foi justamente nesse ano, não tinha nada a ver com política, eu acho que ele também nem citou política, não. Ele disse que não se comprometia, ia procurar, mas sem compromisso. E ele foi e fez. Através do programa de rádio, Salvaro começa a tomar conhecimento das maiores necessidades dos cidadãos. Para surpresa dele, um dos maiores sonhos das pessoas era realizar o casamento. Eram casais que viviam juntos há 5, 10, 20, 40 anos e que não haviam oficializado o matrimônio, pois não tinham condições financeiras para uma cerimônia com festa e tudo certinho no cartório. Essa situação era novidade para Salvaro, mas ele queria ajudar. Foi à luta e organizou o primeiro casamento coletivo de Criciúma. Foi aí que Salvaro se surpreendeu mais uma vez. As inscrições para a primeira edição do casamento coletivo superaram as expectativas. Foi o começo da realização dos sonhos de centenas de casais. Quando veio essa ideia do casamento comunitário ali, da minha mãe que foi lá, escreveu nós, né, a gente resolveu fazer o sonho dela também, que não é só da gente, os pais da gente sonham também, ela sonhava em me ver de noiva.
Agora eu falo, casada, bastante satisfação. Eu tenho um documento. Eu me senti uma rainha. Quando eu atravessei o tapete vermelho, eu disse, hoje é meu dia. Quantas mulheres sonham a botar um vestido, né, de noiva, então é uma oportunidade. Eu me lembrei muito assim da minha mãe, né, que às vezes assim, ela queria me ver, né, de noiva, e às vezes eu não pude, né, ela também não pôde me dar isso, então eu lembrei bastante dela, assim. Foi uma coisa tão bonita que não vai ter outras coisas, a não ser os nossos filhos, aquilo ali que foi um sonho que nunca mais vai ter. 2008, Clédio Salvário é eleito prefeito de Criciúma. Foi a oportunidade de realizar seu grande sonho, aplicar seus programas sociais a todos os cidadãos do município. Na condição de gestor público do bem, Salvário manteve com parcerias a realização dos casamentos comunitários. Hoje conta com o apoio do Poder Judiciário, agilizando os processos de casamento e dos patrocinadores, que doam a decoração, a festa, o local, os músicos, enfim, tudo para fazer uma festa de casamento memorável. Na época em que o Salvário, ainda deputado, nos convidou para que a gente ajudasse a realizar o casamento coletivo. Nós, como estamos no ramo, né, topamos, porque a gente vê a dificuldade das pessoas mais humildes em realizar aquele dia especial ali. A partir daí, nós nos colocamos à disposição para que, quando tivesse o casamento coletivo, a empresa estivesse presente. Eu queria aproveitar este momento para agradecer ao prefeito Salvário, pois sem a ajuda dele eu nunca ia ter essa oportunidade de ter casado. Muito obrigado, Salvário, por tudo que tu fizeste nas nossas vidas. Eu não me limitava apenas à ação do deputado lá no parlamento. Eu ia em busca de poder ajudar as pessoas, assim como faço como prefeito. Não é papel do prefeito estar fazendo casamentos coletivos, não é papel do prefeito estar indo nas festas de igreja, enfim, mas eu gosto disso, eu me sinto bem fazendo isto, podendo ajudar as pessoas. É isto que me motiva. Se não fosse esta a motivação, certamente eu não estaria na vida pública. Este é Clédio Salvário, um político de coração, mas acima de tudo um homem preocupado com as pessoas. Por isso ele trabalha mais, sempre buscando fazer o bem através de ações, obras e principalmente estendendo a mão a quem precisa. Obrigada, Clédio. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.